muito ansiosos, as meninas. Eu não tô respirando. Rapaziada, esse é o making off, sabe? Porque o close se lá dentro. Patricinha, Beverly. São as meninas que chegaram hoje? Chegaram, eu acredito. Não, Fedendo a CC e tudo. trocou. Nossa, velho, vocês estão muito A diferentes. gente trocou lá na Paulista, pegamos uma. Diferente, tá dizendo que tava Chega café aquelas- mais cedo, viu? A gente pegou. Eu tô morrendo de frio, não sei se é frio ou ansiedade, mas eu tô assim, ó. Ei, e o coração? Como é que tá o coração aí? Não tá. Não, ó minha boca. Eu tô falando Vem. assim, ó, só vamos deixar aí. Pode vir. Gente, vocês estão muito chiques, ela não loucou. Vocês são muito cheirosos. Pétala Biri, bebê. Eu tô brincadeira. Eu não vou decidir. veio aí. Gente, olha comigo. É muito legal. Hoje foi o primeiro momento. Gente, eu tô assim. Gente, Minha cara tava sem parar. As minhas chegaram, elas estavam batendo queixo, eu tava assim, ó. Lá fora a cabeça tava nervosa, tava com frio. E o close desse vestido? Não, eu amei. Não, você tem que ver a foto dela. Aí eu já botei no filho. Eu gostei. Já tem que ser a minha. Oi, Di! Ai, gente! Ai, É um D. Dá um aí pro canal. Fazia violão no colo. Aí da casa dela, assim, ó. desde a época de Sim, como pode acordar do tudo. Ela deu uma capela lá. Não tem nada a ver. Não é, eu já também canto. Você é crente? Sou crente. Você é crente? Todo mundo é crente. Todo mundo. Graças a Deus. Todo mundo é filho de Deus. Legal. A gente separou 10 influenciadoras da Pétala Beauty e dessas 10 a gente selecionaria 3 pra ser tipo nossas e pra vir pra São Paulo. E aí elas foram selecionadas. Só que daí foram no posto que a gente trouxe 4. A gente trouxe 4. Você sabia ou foi tipo Deus mesmo que preparou? Eu sabia o quê? Que elas eram todas crentes? Não sabia não. Foi Deus. A gente tava discutindo no hotel, achando que Não, a única que eu lembrava que era crente era a Vitória, porque ela mandou o testemunho dela. Conta, amigo, o testemunho. Ano passado eu tava bem desacreditada com o meu lance de influência, porque eu tava tipo estagnada, assim, com 7 mil seguidores. Aí, só que eu sempre entreguei também tudo nas mãos de Deus, eu nunca duvidei do poder de Deus e eu acredito que tudo é na hora certa. E você tem um filhinho? Eu tenho um filhinho de 2 anos, eu me formei em novembro. Aí eu tava meio que fazendo meu TCC, assim, e eu tava tipo loucona assim na cabeça, falei, Deus, eu não vou dar conta de terminar. Aí eu lembro que em novembro eu fui à igreja, fui fazer 5 quinta-feiras, né, que era o propósito. Assim, tipo, era quinta-feira o culto e sexta-feira era a entrega do meu TCC. Eu tava lá no culto, aí Deus usou a bispa e falou assim pra mim, que não era pra eu desistir, que os meus sonhos são os sonhos dele, porque eu coloquei no altar dele, que até o final do mês eu ia assinar um contrato que ia mudar a minha vida. Na segunda quinta-feira, Deus falou pra mim assim, e você vai viajar. E na verdade, ele falou antes de existir viagem, né? Foi. Porque a Antes? viagem, não, a minha mãe deu a ideia em dezembro. Eu nunca tinha tentado nada dessas coisas assim na internet, porque eu nunca acreditei que eu iria conseguir, porque eu tinha pouco seguidor, tenho ainda, mas né, glória a Deus tá crescendo. Aí dia 1º a Paola me ligou, aí falou que eu tava entre as 20, né, e que ela ia me ligar e tudo mais, a Pétala ia me ligar e tal. Aí dia 2 à noite a Pétala me ligou e dia 3 eu assinei o contrato. Não, eu só sabia chorar, só sabia agradecer a Deus. Pra mim tudo foi um sonho, tipo, nossa, eu tentei dar o meu melhor mesmo.
eu tenho bebê, eu sou sozinha em casa, eu acordava, tipo, bem mais cedo pra criar meus conteúdos. Tipo, eu acordava 5 horas da manhã pra criar os conteúdos e entregar certinho, porque era a hora que eu tinha pra fazer. E Deus me dava sonhos, assim, tipo, de eu abraçando a Pétala sem saber de nada. E ela chorava, assim, não sei. E Deus falava pra mim que não era sobre mim, era sobre o propósito em si. Que o meu propósito na internet não é só sobre mim, é sobre ajudar várias meninas. E, tipo, diariamente eu recebo mensagens, sabe? De meninas falando que a minha mensagem ajudou elas, tal coisa. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês não fazem ideia de quantas foram. E, honestamente, a gente não conseguiu olhar todas. Não consegue. Quando rolou Não de consegue aparecer olhar. pra mim, também foi uma coisa do nada. Eu não tinha visto seus stories ainda. Eu sempre criei muita expectativa na vida, assim, tudo. E eu sempre me ferrei muito com essas coisas. Eu falei, não, agora eu não vou criar. Porque se eu for da vontade de Deus, vai acontecer. Porque assim, eu tava um tempo afastada, assim, da igreja, já tem um bom tempo. Desde quando eu descobri minha gravidez, que eu também sou mãe. E eu trabalhava no ministério da igreja. E quando eu descobri, eu fiquei bem abalada, assim. Porque, primeiro, que eu engravidei com 19 anos. Segundo, não era meu namorado. E terceiro, eu descobri muito tarde a gravidez. Eu descobri indo pro 5º mês já. Sem barriga, eu tive sangramento e eu não tive nenhum enjoo. Eu tive uma fase na minha vida que eu fiquei bem perdida, assim, em festas e bebidas e tudo mais. E aí, quando aconteceu isso da minha gravidez, eu fiquei muito desesperada. Eu senti muita dor, fui pro hospital, cheguei lá, jurava que eu tava com apendicite. Quando eu cheguei lá, o médico começou a fazer perguntas e tal. E aí ele perguntou, tem chance de você estar grávida? E aí ele me mandou pro ultrassom. Na hora que eu cheguei no ultrassom, minha barriga tava o Theo lá, de todo tamanho já. E aí minha mãe só falou, misericórdia, ela tá grávida. Eu lembro direito. E aí minha mãe falou assim, não, e eu comecei a espernear. E aí a primeira coisa que minha mãe falou é, vida quem der Deus. Filho é uma bênção. Tanto é que é uma coisa que eu pedi muito perdão a Deus, assim, porque eu demorei muito tempo pra aceitar o Theo. Tipo, a gravidez. Eu descobri muito tarde, do dia pra noite minha barriga cresceu. E aí um dia eu ajoelhei pro meu pai e falei, se você me ama, você vai me levar pra tirar esse filho. Na hora meu pai só olhou pra mim e falou assim, nem se eu quisesse te forçar, eu não vou fazer isso. É meu neto que tá aí, você é minha filha, eu não vou fazer isso com você. Foi difícil, foi um período muito difícil. O Igor era meu amigo, ele teve que ir. Só que ele, graças a Deus, foi com ele, que, assim, a pessoa mais iluminada que já apareceu na minha vida. Eu trabalhava em um ministério e eu tinha certeza que eles iam me ajudar, sabe? Tipo, eu falei, não, é eles que eu vou recorrer. E aí eu fui demitida, porque eu tava grávida e não era casada. E meu tio, que é pastor, que era a pessoa que eu jurava que ia me condenar e falar, sai daqui. Depois disso, foi lá em casa, foi a única pessoa que eu deixei encostar em mim, porque ele não deixava nem comigo eu sentir o Theo. Ele sentiu o Theo quando eu dormia. Nossa, mesmo história que a mãe, tipo assim, tudo, né, mãe? E aí o meu tio foi lá em casa e ele olhou pra mim e eu fiquei de costas pra ele, não consegui olhar no olho dele. E aí ele falou comigo, assim, que o Theo ia começar minha vida agora, minha vida tá começando agora. E a única presente que Deus pode dar pra uma pessoa é a vida. E assim, é o bem mais precioso que ele tem. E ele não dá pra quem não merece. Quando eu entrei no time da Pétala Beauty, foi logo nesse dia que eu entrei. Eu tava no YouTube e apareceu um vídeo do David. Era David. E aí eu vi rapidinho o vídeo dele falando que toda vez que ele ia fazer alguma coisa na vida dele, ele orava a Deus e pedia uma resposta, sim ou não. E aí aquilo me tocou muito. Eu falei, gente, eu vou tentar. E aí eu comecei a sentir, tipo, aquela coisa, não, Pietra, conversa comigo, fala comigo. Eu fui falando. E aí, quando foi acontecendo as coisas da Pétala Beauty, eu falei, não, vou escrever todas as minhas metas. E eu coloquei que eu ia viajar com a Pétala Beauty, eu coloquei que eu ia ficar noiva, eu coloquei que eu ia ter meu apartamento. E eu fui orando, e aí, em menos de um mês, consegui alugar meu apartamento. Eu tô aqui. Amém. Eu fiquei noiva semana passada, eu tô aqui hoje e segunda-feira vou pro meu apartamento. Glória a Deus. Amém. E aí eu falei, tipo, eu percebi que realmente Deus tava me escutando, cuidando de mim o tempo todo, sabe? Minha mãe falou uma coisa pra mim que me tocou muito. Que ela falou que depois que eu tive o Theo, minha doçura voltou. Porque eu era o oposto do que eu sou aqui. Eu era muito difícil de lidar. E
hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais leve, sabe? E com propósito. E eu sentia que tinha alguma coisa faltando na minha vida. Assim, sempre que eu olhava pro Theo, eu falava, gente, eu tenho tudo, mas ainda tem alguma coisa que me pesa, eu ainda não me sinto completa. E às vezes, eu tenho muita ligação, assim, com o sol, com água. E toda vez que eu entrava, assim, no mar ou em cachoeira, qualquer coisa que fosse, eu sentia que Deus estava tocando em mim. E eu falava, Deus, por que não vai? E aí, no momento que eu sentei, orei e falei, Deus, só assim, me mostra que você tá aqui, foi em uma semana. Ele me mostrou e assim, a Pétala Beauty foi uma resposta pro que eu precisava, assim, sabe? Porque eu falei que na hora que eu via você, a Vitória, eu via vocês falando muito de Deus, assim, eu ficava, gente, por que eu não consigo? E aí, no momento que eu falei, não, eu vou deixar nas mãos do Senhor, ele me entregou tudo. E aí eu fui nessa vigília que foi dia 11 de novembro. E eu fui na vigília e uma menina me entregou uma palavra que eu nunca vi na minha vida e falou, Deus vai te dar uma oportunidade muito grande pra você viver os seus sonhos. Quando foi tipo na terça-feira, do nada o grupo assim, Marketing Pétala Beauty. Eu, que grupo é esse aqui? Eu entrei no grupo, tava a Pétala lá, tipo, eu falei, ele é famoso. Eu tô no grupo já com um monte de áudio falando sobre coisas e tal. A Pétala quer você de social media e tal. E eu dei o Deus de agora, mas eu não sou nem tão boa assim. Ele, não, você é ótima. E eu, graças a Deus, tipo assim, eu tenho um parceiro assim que ele é maravilhoso. Se eu tô baixo, ele me levanta. E se ele tá baixo, eu levanto ele. E a gente sempre A gente sempre começa a falar do jeito da minha vida. Eu tenho 25 anos, mas eu já vi tanta coisa. Eu nasci dentro da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista. Eu fui apresentada, eu cantava, eu participava. Eu era muito feliz, meu Deus, como eu era feliz. Eu sabia que eu era feliz. Eu acho que depois dessa fase, eu nunca tive tanta intimidade com Deus como eu tinha aos 10 anos. Era uma coisa tremenda. E aí minha mãe faleceu de parto da minha irmã. O velório dela foi no templo da igreja, porque precisava muita gente ir, porque muita gente... Foi assim, uma comoção na cidade. Minha cidade não é muito grande, muita gente conhecia ela. Eu tentei muito continuar indo pra igreja depois disso. Mas eu não conseguia, porque quando eu ia pra igreja, as pessoas me viam e choravam. E aí eu passei... Eu não queria que ninguém ficasse me vendo chorando, então eu deixei de ir pra igreja por conta disso. Eu vivia assim uma penumbra na minha vida. Foi um período sombrio, onde eu não conseguia conversar com Deus, eu não conseguia pedir as coisas, porque eu achava que eu não era merecedora, porque eu não ia pra igreja. Aí eu falava, eu tô distante de Deus. Aí eu fui para Salvador, conheci essa amiga. E aí, um dia, ela tava ouvindo louvor na cozinha, e eu encostei, eu falei, eu fico muito triste, porque antigamente quando eu ouvia o louvor, eu sentia meu corpo inteiro se arrepiado, o Espírito Santo me tocando. E eu não sinto mais isso porque eu não sou mais merecedora. Ela falou, tá louca? Como é que você fala uma coisa dessa? Por que você não é merecedora? Ela falou, você tá vivendo debaixo de um terrorismo espiritual que colocaram na sua cabeça de quem você... de um perfil de pessoa que você tem que ser, de onde você tem que estar presente, mas não é sobre espaços físicos, é sobre relacionamento com Deus. E ele tá aí tentando se relacionar com você e você cria uma barreira. A partir desse dia aí minha vida mudou, passei a orar, a conversar com Deus, e eu entendi que apesar de eu precisar ter comunhão, eu não tinha obrigações em relação a espaços físicos, entendeu? Ali mudou, assim, como disse a Petra, virou uma chavinha assim na minha cabeça e mudou tudo a partir daquele dia. E aí eu engravidei num período da minha vida que eu vivi uma depressão profunda mesmo. Eu comecei a ter com as meninas hoje. Eu morava no 3º andar e eu olhava pela janela e eu pensava, eu só não vou me jogar aqui porque eu vou me machucar e não vou morrer. Eu juro. Eu pensava assim. E quando eu engravidei, eu tive muita raiva, porque eu pensava, agora eu não posso mais me matar, porque eu vou ser um assassino. E na A gente conversou isso no quarto. Exato, foi minha vida. A gente teve a mesma reação, assim. Eu fiquei assim, a minha vida acabou. Minha vida acabou, eu ia me formar, eu ia conseguir trabalhar, eu ia sair da dependência financeira, que dependência financeira é uma coisa que limita a gente em muitas áreas, né? Eu queria muito trabalhar para poder tomar minhas próprias decisões, ter uma vida melhor do que a que eu tinha. E na verdade, se eu tô aqui hoje é porque meu filho nasceu. Senão eu não tava aqui. Se meu filho não tivesse nascido, meu Deus, sabe Deus o que ele tem aqui? Sabe Deus se eu ia estar aqui? A gente falou isso. Sabe? Tudo que eu faço é porque ele me dá força. Eu não posso desistir porque eu tenho ele. A gente sozinha dá pra